Bem, agora nós vamos ver aqui o que mais tem sido cobrado aí nas nossas provas do Enem. Advérbio. Advérbio é uma das coisas que nós não podemos deixar de estudar quando nós nos referimos aí a qualquer prova de vestibular, tá? Nós vimos aí que o advérbio, ele faz parte de uma classe de palavras, né? Na classificação lá morfológica, que nós chamamos de uma palavra invariável. Por quê? O advérbio, ele não aceita, não admite ali flexão de gênero, feminino e masculino, de número singular e plural, tá? E nem mesmo de grau, aumentativo, diminutivo, ele vai estar sempre no grau normal. O advérbio, é importante lembrarmos que o advérbio é aquela classe gramatical que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, é uma dica aí para podermos detectar se uma palavra é um advérbio, a gente tem que ver, será que aquela palavra está modificando algum verbo? Será que aquela palavra está modificando algum adjetivo? Será que aquela palavra está modificando um outro advérbio? Então, isso aqui é uma dica importante quando nós queremos identificar ali um advérbio em uma frase. Atenção! Embora, na maioria das vezes, o advérbio modifique um verbo, ele também pode se referir a um adjetivo ou mesmo a um outro advérbio, tá? Existe aí a locução adverbial. A locução adverbial é quando nós temos mais de uma palavra que indica com valor ali de advérbio. A locução adverbial, ela é formada normalmente de preposição mais um substantivo. Assim, ali como na locução adjetiva, a locução adjetiva também é assim, preposição mais um substantivo. A locução adverbial também é normalmente formada de uma preposição mais um substantivo. Só que quando essa preposição e esse substantivo estão juntos, eles vão ter o valor e emprego de um advérbio. Vamos ver o exemplo? E aparece muito locução adverbial em prova, tá? Exemplo: saímos às pressas para o teatro. Aqui a gente precisa compreender a regência ali, né? De sair, né? Onde tem ali a crase, né? Nós utilizamos ali o sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais femininas. Aí você vai perguntar, professora, será que é porque sair ele rege com preposição? Não. Sair, ele é um verbo intransitivo, ou seja, por si só, ele já tem a sua informação completa. Isso aqui me indica que isso aqui não é o complemento do verbo. Mas por que, professora? Tem aqui esse A com indicativo do acento da crase, né? Porque as locuções adverbiais femininas, elas vão vir ali com o acento indicativo de crase, tá? Para o teatro, o aluno mora ao lado, tá? Aqui é diferente, né? Pressas é uma palavra feminina na língua portuguesa, lado é o lado, né? Então, nós temos aqui uma palavra masculina, e aqui está indicando o quê? Primeiro, o modo, como saiu, mora ao lado, indicação de lugar. Algumas locuções adverbiais possuem advérbios correspondentes. Por exemplo, com certeza, a presença de com, preposição, certeza, substantivo. Qual é o seu correspondente? Certamente. De repente, de, preposição, repente, substantivo. Que temos aqui o correspondente, repentinamente. Às pressas, nós temos aqui a presença da preposição a, às pressas, né? Pressas, substantivo, correspondente apressadamente. Relembrando, vamos relembrar? O adjetivo é a classe gramatical variável que se refere ao substantivo.
Então, olha só, o adjetivo, ele sempre vai estar se referindo ao nosso substantivo. E ele vai estar atribuindo qualidades e características ao substantivo. Já o advérbio é a classe gramatical invariável, que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Ele pode indicar circunstâncias de tempo, de lugar, de intensidade e outros, tá? E a crase? A crase, ela é a fusão de duas vogais iguais. Na escrita, esse fenômeno, ele é marcado com um acento que nós chamamos de acento grave, tá? Nós temos 3 exemplos em que podem ocorrer a crase. O primeiro exemplo é a junção da preposição a mais o artigo definido a. O segundo exemplo seria a junção da preposição a mais os pronomes demonstrativos aquelas, aqueles, aquilo. E terceiro, seria a junção da preposição a mais o pronome relativo a qual, as quais, tá? Quando nós vamos resolver aí as questões, né? Nós vamos reparar que é cobrado demais a tipologia textual. A tipologia textual, o que é a tipologia textual? Para nós sabermos o que é tipologia textual, nós temos que identificar que existem vários tipos de textos. Os textos, eles não são todos iguais, existem vários tipos de texto, eles são diferentes. Eles podem ser verbais e não verbais. Em todos vai ter a presença do discurso. Seja aí um texto verbal ou não verbal, vai ter a presença do discurso. Isto é, a ideia intrínseca, a essência daquilo que se está transmitindo, daquilo que você está querendo dizer para quem? Para os nossos interlocutores. Os aspectos constitutivos de um texto apresentam diferenças mediante a finalidade do texto. Aí entra o tipo de texto. Quando nós escrevemos ou quando nós falamos, nós temos uma finalidade. E para cada finalidade, nós dizemos que existe um tipo de texto a ser escrito. Nós podemos ter a finalidade de contar alguma coisa, contar é uma tipologia textual, descrever alguma coisa, argumentar algo, informar alguma coisa a alguém e outras coisas. Então, a tipologia textual é os tipos de texto que vão estar ali sendo estruturados para atender a finalidade, tá, da mensagem que eu quero expressar. Diferentes tipos de texto apresentam também aí diferentes características. Quais são essas características? A gente vai ver que as estruturas dos textos são diferentes, as construções das frases são diferentes, a linguagem pode ser diferente, o vocabulário vai ser também diferente, os tempos verbais, por exemplo, quando você está ali, né, contando algo, geralmente o tempo verbal que nós utilizamos para contar são verbos no passado. As relações de lógica são também diferentes. O modo de interação com o leitor pode ser de maneira direta, pode ser de maneira indireta. E outros aspectos mais que nós podemos aí identificar e caracterizar dentro de cada tipo de texto, tá?